Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Hoje és tu que comanda, Sônia. Boa tarde a todos. Aí, boa noite aqui em Portugal. Bem-vindos a mais um Evangelho por Emmanuel. Estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Estamos abordando, portanto, o livro dos Espíritos através da visão de Emmanuel. E hoje vamos falar sobre a questão 957 do Livro dos Espíritos. A nossa querida Eurídice está aqui connosco, como sempre, e que ela possa dar as suas boas-vindas. Bem-vinda, minha querida. Olá, estou aqui hoje do Brasil, com vocês aqui na terrinha brasileira, um pouquinho distante da minha maninha Sônia Paula, mas a distância é a mesma de coração, né? Tanto dela quanto de vocês que nos acompanham ao vivo ou nas gravações deste Evangelho. Agradecemos essa oportunidade de passarmos mais alguns momentos com vocês, discutindo, aprendendo, debatendo, né, sobre esse estudo maravilhoso desse livro, que só tem mesmo... Aliás, todos os livros, né, da codificação e os livros, as psicografias de Emmanuel, só tem a acrescentar ainda mais ao nosso aprimoramento moral, né? E hoje um tema é um tema muito interessante, um tema muito bacana. Só lembrando, hoje é dia 26 de novembro, né? Estamos chegando aí já quase no Natal, que foi o quê? Foi o nascimento de Cristo. Então, Natal lembra para a gente nascimento e renascimento. E o tema hoje é o contrário disso, né? Aquelas pessoas que não estão muito querendo continuar a sua vida, né? Então a gente vai mostrar aqui essa bênção que a visão espírita nos traz na compreensão da valorização da vida. Então, hoje o nosso tema, né, Soninha, como a Sônia colocou aqui para a gente, vai ser sobre a antecipação da morte. Claro que o título, se vocês forem procurar no livro, não vão encontrar esse título. Nós o estamos usando aqui por causa do YouTube, ou dos algoritmos da internet, que bloqueiam a palavra porque eles não leem, não entendem a mensagem, eles veem a palavra e bloqueiam a palavra. Então, a gente está utilizando como antecipação da morte, que vai ter o mesmo significado, e a gente vai entender que, e acho que combina bem com a frase valorização da vida, né, Soninha? É verdade, porque a vida é um dom que não deve ser desbaratado, vamos dizer assim, usando a terminologia brasileira. É um dom
que deve ser bem aproveitado, valorizado e, principalmente, agradecermos essa oportunidade de termos esse dom, de vivermos, porque Deus criou-nos para vivermos. E quer queiramos, quer não, mesmo que antecipemos a morte física, a morte do espírito não existe. Nós temos um princípio, mas não temos um fim. Então continuaremos a viver do outro lado da vida. Então vale a pena esforçarmos agora, aqui nesta vida, que é sempre a mesma, né? Mas neste corpo físico, nesta oportunidade que temos desta reencarnação, de podermos então fazer da nossa vida um roteiro de amor, de esperança e de coragem. E não se esqueçam, temos aqui a nossa aguinha, eu tenho aqui a minha, espero que também coloquem a vossa, para que os benfeitores possam, de alguma forma, colocar o que é necessário para o nosso corpo físico e também para o nosso corpo espiritual, para que nós possamos, de alguma forma, também sentir-nos melhores em algumas mazelas que tínhamos, mas não nos podemos esquecer que a cura está em nós, no nosso próprio espírito, na nossa transformação. Quer seja a cura física, quer seja a cura espiritual ou psíquica. Não é, minha querida amiga? Espera só um pouquinho. Não, pode deixar. Sim, senhora, é isso mesmo, tá? Que está batendo o sol aqui, perguntou se podia baixar. Falei que não, deixa o sol entrar, deixa a luz entrar. Acabei de chegar desse frio de Portugal, quero sol aqui no Brasil. Mas eu sou diferente, eu assim vestidinha e ela assim, aí no calor do Brasil. Que bom. Eu estou de blusa de manga comprida, mas é um costume. Daqui a pouco eu já volto para minha roupinha de verãozinho e vou curtir esse sol brasileiro. Mas enquanto isso, a gente vai aqui fazer nosso programa, vamos fazer a nossa oração de abertura, Sônia, só para a gente estar com essa conexão e essas nossas águas sejam muito bem frutificadas, né? Vou procurar aqui uma imagem linda. Criada pela nossa. Só para a gente se inspirar mais. Através da inteligência artificial, é o nosso querido Mestre Jesus. É isso mesmo, essa linda mensagem que nos traz, essa linda imagem, né, que nos traz traz tranquilidade, né, paz, e ver que a gente não está sozinho, ele está cuidando de cada um de nós, né? Então não tem por que a gente se desesperar. A gente só pode mais nesse momento agradecer por mais esse encontro em torno do Evangelho de Jesus e pedir a Ele que a luz dele envolva cada lar, cada coração que agora nos acompanha, inspirando-nos a valorizar o dom precioso da existência, a perceber cada experiência um convite ao crescimento e ao bem. Essa é a vantagem do Espiritismo, nos mostrar que a vida continua, seja aqui na Terra como no céu. Jesus disse, aqui na terra como no céu, e não só aqui na terra e no céu, né? Então, ou seja, é um vai e volta também, né? Então, pronto. Concede-nos também clareza para compreender os ensinamentos de hoje deste livro, Religião dos Espíritos, queremos refletir, e serenidade para a gente tentar aplicá-los na nossa caminhada diária, mesmo que, por mais difícil que ela seja, mas que a gente lembre de Jesus e peça também ao nosso querido Emmanuel que com a sua sabedoria fraterna nos ajude a perceber que cada instante é oportunidade de renovação, confiança e serviço. Quando eu falo Emmanuel, não é só ele, mas toda a falange dele, porque ele está encarnado, então vamos deixar ele fazer o serviço dele. Que esse programa, então, seja um instrumento de paz, esperança e esclarecimento. Que assim seja. Soninha? A imagem é linda, mas agora temos que ser nós. É maravilhoso nós estarmos aqui e principalmente lembrarmos que Emmanuel está reencarnado desde o início deste milénio, que está aí já um jovenzinho, provavelmente terminou a sua faculdade, prestes a fazer a sua tarefa que ele veio, segundo se diz, para a educação, portanto estará nessa vertente se ele decidiu usar bem o seu livre-arbítrio, né? Porque ele continua a ser como nós e também tem livre-arbítrio e pode seguir o caminho que quer seguir. Mas em princípio estamos confiando que ele está tomando as melhores decisões, né, querida Euridice? E com certeza, aqueles que trabalham com ele, porque ele nunca trabalhou sozinho, há sempre uma equipa por trás, continuam a fazer um trabalho maravilhosamente do outro lado da vida. Sabemos que ele reencarnou antes do nosso próprio Chico para o plano espiritual, o que significa que
o Chico ficou com alguém a cuidar dele, que fazia parte dessa equipa. Eurídice. Quando houverem duas ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, né? Dizia Jesus, quando houverem duas ou mais pessoas reunidas em meu santo nome, ali estarei presente. Então, ele está muito bem amparado, com certeza. Então, vamos fazer aqui a nossa leitura, certo? Tá? Então, como disse, o capítulo é o 38, o título que nós demos é Antecipação 48. da... 48, 48, o título... 48. Falei 38? Sim, Então tá, é 48. Tá bem, é. Então, 48, o título que nós demos é Antecipação da Morte, ok? Então, vamos lá. Na antecipação da morte de forma intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma através da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. É assim que, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os que anteciparam a sua vida que anteciparam a sua morte, são habitualmente reinternados no plano carnal, em regime de hospitalização da cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Ser-nos-á fácil, deste modo, identificá-los no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem. Os que se envenenaram, conforme os tóxicos que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endocrínicas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso de efizema ou cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral e infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente os que se relacionaram com o cretinismo e os que se atiraram de grande altura. Reaparece com 100% os padecimentos, reaparecem, portanto, os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou a osteite difusa. Segundo tipo de antecipação da morte, direta ou indireta, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que disponham. Guarda, pois, a existência com dom indelével, porque o teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. A gente observa aqui nesse texto, Sônia, que o ato consciente de interromper a própria vida gera um sofrimento espiritual e desequilíbrios 1000 no corpo sutil, né, que são os corpos
espirituais, né, que a gente sabe que são vários, que precisam, inclusive o perispírito, que precisam ser corrigidos em futuras reencarnações, independente da forma que a pessoa se utiliza da antecipação da morte, né? Por isso que o espírito renasce muitas vezes com doenças ou limitações. Ele aqui no livro até citou algumas, mas não quer dizer que todas as pessoas que têm esses tipos de problemas foram oriundos de reencarnações que anteciparam a vida. Podem ter vários fatores, mas isso acontece também com pessoas que fizeram isso, né? Então, o objetivo disso é funcionar como um tratamento e reeducação moral. Então, a pessoa nasce para poder conviver, primeiro para limpar esse corpo sutil que ficou ferido, vamos dizer assim, né? E essa ferida, essa cicatriz, ela vai sendo sanada com as reencarnações. E segundo, também para entender a importância da vida, né? A importância da oportunidade, que é uma grande oportunidade a gente estar encarnado para poder resolver os nossos débitos do pretérito. Então, é ter coragem mesmo de suportar, porque às vezes está doendo tanto naquele momento, mas vai passar. Tudo passa, né? Nada me perturbe, nada me alcança, tudo passa. Então, tudo passa. É só a gente ter paciência, que as coisas... E a gente nunca está sozinho, a gente sempre tem um amigo que às vezes a gente não consegue enxergar, ou um familiar, ou até mesmo a nossa religião, independente de qual seja ela, para pedir apoio, tratamento médico, se for o caso, para pedir apoio para fortalecimento, né? E aliviar essas dores e auxiliar-nos nesses momentos de dor, né? Então a gente vê que a mensagem desse texto é preservar mesmo a vida como um presente sagrado para esse nosso crescimento da alma. Quem já teve, infelizmente, eu tive, pessoas da sua família que passaram por esse processo de antecipação da morte, às vezes a gente só vai perceber que os sinais estavam lá depois que a pessoa foi, né? Então a gente tem que estar sempre atento, e a maior forma de estar atento, uma pessoa que está passando às vezes por um momento de depressão, ou por um momento que às vezes assim, de dor física mesmo, que às vezes é tão grande que a pessoa prefere, né, destruir tudo logo de uma vez, o máximo é dizer: eu te amo, estou do seu lado, quando você precisar, e abraçar sempre que for possível, que eu abraço. A palavra eu te amo vinda do coração, e o abraço apertado alivia tantas dores físicas e tantas dores morais. Então, a gente ter esse cuidado, né, de observar, de ter empatia pelo próximo, se coloca na posição do outro. A gente nunca sabe o tamanho daquela dor e o tamanho da força que aquela pessoa tem. Às vezes ela só precisa de um sorriso, e não de lições de moral, e não de lições gigantescas de não, a minha doutrina vai te salvar, minha religião vai te salvar, Deus vai te salvar. Deus não salva, quem nos salva somos nós. Ele nos dá o caminho para a salvação. Nós é quem nos salvamos. Então, sei lá, esquece um livro ali do lado daquela pessoa, mas não obrigue ela a ler, né? E ore por ela, para que ela consiga sentir a presença dos amigos espirituais que estão ali do lado dela, que estão sempre do nosso lado nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de sofrimento. E aí a gente vai ver que vai passar. Tem um livro até que fala Maria passa na frente, né? Vai passar. Dá um tempo, vai passar. O seu caminho está sendo trabalhado. E se a gente antecipa esse processo, a gente não é que antecipou, você acordou do lado de lá e vai morrer, vai ficar dormindo eternamente. Você não vai dormir eternamente, você vai acordar do lado de lá com os mesmos problemas do lado de cá, só que acrescidos de mais esse ato contra o amor de Deus, porque a oportunidade de vida é o amor de Deus. Existem muito mais espíritos tentando reencarnar para poder resgatar os seus débitos anteriores do que espíritos encarnados. Então, a gente estava numa fila e a gente entrou nesse lugar. Quando a gente antecipa, a gente despreza essa oportunidade da vida nossa e também desprezamos a oportunidade que o outro poderia ter tido. Então, esse ato de antecipação da vida fere a nós,
fere as pessoas que nos amam, mesmo que a gente não consiga naquele momento perceber que existem pessoas que nos amam e para as quais nós somos importantes, ferem também a essas pessoas que perderam essa oportunidade, porque essa oportunidade foi concedida a nós. Não é, Sônia? E há aqui um ponto que a Euridice falou e que é muito importante. Normalmente, quem quer se suicidar não fala. Não adianta. Quem quer antecipar a vida. Exato, antecipar a morte, neste caso. Na realidade, se nós pensarmos bem, eu estou a recordar-me, eu vou partilhar isto convosco, estava a pensar se partilhava ou não, mas eu nesta própria vida já tentei antecipar a minha morte quando eu era adolescente e não era conhecedora da doutrina que eu agora abracei e conheci aos meus 20 anos. Foi antes disso, foi na minha adolescência. E eu sei que eu acordei com uma vontade imensa de viver. Conhecendo o espiritismo hoje em dia, eu sei que do outro lado da vida, houve como se alguém do outro lado da vida me tivesse incutido a informação que eu necessitava, porque eu, a partir daí, todos os meus textos que eu fiz para a escola de português baseavam-se em valorizar a vida. Ou seja, eu tive alguém do outro lado da vida que no momento em que eu escrevia era sobre a valorização da vida. A gente sabe que isso foi pela intuição, portanto o amparo estava lá. Eu não falei, eu não pedi ajuda, nada disso, mas eu fui ajudada. Fui ajudada pelo meu anjo da guarda e quando encontrei a doutrina espírita, na realidade percebi o que é que tinha acontecido, porque eu, a partir daí só escrevia sobre a valorização da vida. Os meus textos, se eu mostrar o meu caderno de português da época, daqueles anos seguintes, vocês vão ver que era praticamente todos os meus textos de português de composição tinham a ver com isso. Então, a ajuda está sempre lá. Mesmo que a gente não fale, a ajuda dos benfeitores está sempre presente. É só preciso que a gente esteja receptivos. E eu estou muito grata ao meu anjo da guarda, aos benfeitores que me ajudaram naquela época e ter conhecido a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita deu-me o conhecimento que eu necessitava para compreender as dificuldades que eu tinha tido desde que nasci até chegar, portanto, àquela idade em que eu conhecia a doutrina espírita. Compreendi porque é que os outros eram como eram, compreendi porque é que eu era como eu sou, e é isso que a doutrina espírita nos traz. Traz-nos o conhecimento do que é que estamos aqui a fazer, do que já veio de antes, das outras vidas, e que nós vamos continuar a viver. Então não vale a pena pensar que vamos antecipar a morte, porque não vamos. Na realidade, o que a gente faz é exatamente prejudicar-nos, como dizia a Euridice. Porquê? Porque vamos ter que retificar esse caminho com muito mais dor. Porque, como aqui veio referido no texto, vimos com dificuldades. Eu fazendo o ato que eu fiz nesta vida, eu lesei o meu chakra gástrico. Então, portanto, automaticamente tem um impacto, né, no meu perispírito e um dia destes poderá ou não ter impacto no meu corpo físico. Porque há sempre um caminho de retificação que não é preciso ser pela dor. Se a gente for fazê-lo pelo amor, vai minimizando essas situações que nós provocamos. Dar um exemplo. Há um irmão que tinha que perder a sua mão inteira de acordo com o que estava programado lá do outro lado da vida por uma questão que ele tinha feito no passado. Ele foi fazendo tanto bem durante a sua vida que quando chegou o momento de o karma agir, ele só perdeu um dedo, não perdeu a mão inteira. Ou seja, ficou com a mão a funcionar, apesar de ter perdido um dedo. E por que ele perdeu o dedo? Que era para ficar ali aquela lembrança de algo que era necessário ainda para ele. Mas poderia não ser necessário. Mas ele não perdeu a mão inteira. Temos exemplos de pessoas que tiveram doenças oncológicas devido a várias situações. Como eu disse muito bem, nem todas as doenças oncológicas têm a ver com a antecipação da morte. Muitas vezes tem a ver com também o desgaste que nós fazemos das nossas emoções que vão afetar também as células. Ou seja, a nossa antecipação da morte não é somente pelos atos que falávamos aqui de fazermos a retirada da nossa vida física de uma maneira tomando comprimidos ou outra coisa qualquer. Não. Às vezes nós antecipamos isso com as nossas intemperanças. Por exemplo, há um texto do Irmão X, que é o Blarmin Bicas, é o nome do texto, procurem na internet, que ele fala que quando chegou ao espiritismo começou a tomar conta das vezes que ele se irritava. Ele usa exasperações, a palavra, mas eu vou usar uma mais fácil para nós. Irritava.
E então ele foi tomando nota. A pessoas com quem ele menos se irritou na vida foi com os netos. Mas com todos os outros ele irritava-se. Ele tomava nota, o que quer dizer que ele controlava. Quer dizer que já foi reduzindo as irritações que ele tinha antes de se tornar espírita. Mas ele diz que com isso ele perdeu 22 anos, entre aspas, de vida que ele teria que ter ficado cá. Ele foi desgastando o seu organismo, porque vai ter um impacto negativo no nosso corpo. Então não é somente a dissipação da morte, pelos pensamentos de fazermos isso ou fazermos esse ato conscientemente, mas nós fazemos isso inconscientemente. Então valorizar a vida significa nós fazermos um trabalho de controle das nossas emoções. Para isso precisamos de duas asas, a do amor e da intelectualidade, que é compreendermos quem somos, o que estamos aqui a fazer, para onde vamos e também como é que a gente pode fazer para que consigamos ser felizes num planeta de provas e expiações. E a única forma de ser felizes num planeta de provas e expiações é fazer todo o bem que está ao nosso alcance. É isso. E para isso precisamos de olhar para a vida de quem? Do nosso mestre amado. A nossa querida Eurídice cantou há pouco um pouquinho, mas há uma música que eu já falei ontem, e que eu gosto muito, e que vou falar hoje outra vez, que é Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. É uma música católica que eu amo. E eu acho que todas as coisas E ao são chegar boas. ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Isso mesmo. Essa Portanto, parte só pode cantar. portanto, se a gente fizer tudo aquilo que era a vivência do Cristo que ele nos pediu, ele não nos pediu para sermos um espírito puro, que é o que ele é. Ele pediu-nos para fazer aquelas coisas que a gente já conseguia fazer. A gente desculpabiliza-se muito. É Jesus, não. Ele não está a pedir para a gente fazer o que ele faz como espírito puro. Nem sequer tínhamos capacidade para compreender o que ele faz como espírito puro. O que ele disse foi: estas coisas que eu estou a dizer aqui no Sermão do Monte, vós podeis fazê-lo, vocês podem o fazer. Vós tendes capacidade para o fazer, vocês têm capacidade para o fazer. Estou a usar os dois portugueses. Então, nós precisamos de compreender que nós temos capacidade para amar o nosso inimigo, por mais que nos possa parecer que não. Nós temos capacidade para nos amarmos a nós próprios. Nós temos capacidade para amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, estas frases já estavam lá na Torá antes. A Torá estavam eram separadas. Jesus só juntou. Elas estavam lá, sempre estiveram lá. Então, se estavam na Torá já desde muito tempo para trás, é porque já era algo que aqueles espíritos já conseguiam fazer. Senão não estavam lá. A mensagem não tinha vindo. Não, nem sequer tinha reverberado em nós. E nós temos capacidade de amar. O que é preciso é querermos amar. Mas para isso, quando eu estou num estado um bocadinho para baixo, eu preciso de encontrar estratégias para me levantar para cima, no sentido positivo. Como é que eu faço isso? Faço da seguinte forma. Procurando ajuda, saindo para fazer algo de positivo pelo mundo. O que é fazer algo positivo pelo mundo? Não é irmos para outro país, para a África. Há quem faça e é muito bom, não estou a dizer que não, mas nós podemos fazer isso na nossa comunidade. Podemos ir a um hospital fazer visitas, podemos ir fazer distribuição ao sem-abrigo. A nossa Eurídice conta várias vezes aquela situação que a levou a começar a fazer o trabalho voluntariado, que foi exatamente ensinar pessoas a ler, né? E a escrever, que é um ato que eu acho belíssimo. Portanto, como todos os outros atos que a gente possa fazer dentro das nossas possibilidades, costurar, fazer roupinhas de enxoval para as pessoas que não têm possibilidades, para aquelas mães adolescentes que a gente critica, que a gente aponta o dedo, mas esqueceu-se de perceber de onde é que elas vieram e porque é que aquilo acontece. E aqueles seres que vêm, Sônia, de amor. Sim. desculpa te interromper, mas é que você falou um monte de coisas que eu fui anotando aqui também para poder colocar, e você já relembrou isso. Quando você fala, né, de colocar, eu ia dizer isso, mas se colocar como voluntário para alguém, né? Isso mostra que, não estou dizendo que diretamente é essa situação, mas a pessoa que antecipa a própria vida, ela é egoísta. Porque baseado naquilo que eu falei no começo e o que você falou agora, também é uma forma de egoísmo. Se você acha que a sua vida não vale mais, não precisa dela, né? Porque às vezes as pessoas não fazem isso só por ela faz isso
para agredir aos familiares, as pessoas que estão próximas dela, né? Então tá bom, eu vou tirar minha vida, a pessoa vai sofrer. A pessoa vai sofrer, mas você vai sofrer mais que o outro. O que você quer? Você quer o sofrimento do outro? Ou a gente quer a alegria do outro? Concorda? Se você quer que o outro sofra, você está sendo egoísta, você está sendo mal, né? Então, fazendo isso que você está falando, se colocando, tendo empatia, que acho que é a palavra da moda, né? Empatia, se coloque no lugar do outro, você não vai mais fazer isso. E se colocar no lugar do outro é qualquer outro, não só aquele seu inimigo, mas aquele que você não conhece, que é isso que você falou. Vai fazer um trabalho voluntário para pessoas que você não conhece. Aí você vai estar fazendo com que a sua vida tenha validade para Deus, que te deu a oportunidade da vida. Então você vai estar fazendo alguma coisa útil para você e para Deus. Né? E para as pessoas, mas eu não. Porque tem gente que é revoltada com o mundo, né, Sônia? Não, as pessoas não merecem, eu não suporto as pessoas. Então vai fazer para um animal. Mas eu também não gosto de um animal. Acha alguma coisa útil no mundo para fazer, entendeu? Acha, tem sempre alguma coisa, nem que seja, cuide de uma planta. Ache algo que, naquele seu momento, principalmente, que você está mais down, mais deprimido e não quer a companhia de ninguém, vai fazer então uma oração, faz meditação. Né? Tenta pensar, achar dentro. Ninguém é tão mal e ninguém é tão triste que não tenha alguma memória boa para trazer de volta. Ninguém é. Eu tenho me acompanha, né? Me acompanha não chamo de doença isso, mas uma síndrome que se chama fibromialgia, que isso traz depressão, né? Eu não sou uma pessoa deprimida. A Sônia me conhece, né, Sônia? Eu não sou. Porque eu dei valor. Eu posso ter aqueles dias que eu estou mais down, mas eu dou-me valor. Vamos lá, acorda para a vida e vamos fazer alguma coisa. Eu achei um propósito. Ache um propósito que te faça feliz, que te faça esquecer da sua dor. Entendeu? E esquecer não é que você vai, vou esquecer da dor. Ela deixa de ter importância para você. Até chegar um momento que você vai falar, gente, era aquilo é nada. Não é nada perto de tanta coisa boa que acontece no mundo comigo e de tantas pessoas que estão com dificuldades piores do que a minha, né? Desculpa ter te interrompido. O propósito não faz mal, porque isto é um diálogo. O propósito de vida é muito importante, porque o propósito de vida, muitas vezes, para nós, é as coisas que a matéria coloca e que nós criamos com ilusões. O propósito de vida para muita gente é casar, ter filhos. Não estou a dizer que está incorreto, isso também é um propósito de vida bom, positivo. Mas muitas vezes nós não viemos com essa missão. Não viemos com a missão de casar, nem com a missão de ter filhos. Viemos com a missão, outro tipo de missão. E há muitas pessoas que, devido a terem lesado a sua parte genésica, nesta vida não conseguem, noutras existências, ou bem sem esse propósito, ok? Porque pode não ser karma, ok? Pode ser karma ou não, sempre lembrando que às vezes não tem expiação por trás, pode ser uma prova, ou uma missão, não venham com esse propósito e queriam ser mães. Como é que a gente sabe se para nós é uma expiação ou é uma prova? É se a gente aceita de forma leve a situação. Se a gente não aceita é porque é expiação. Se a gente aceita é porque a gente sabe que aquilo é a nossa missão. Mas muitas vezes nós achamos que isso é só isso que é a vida. E não é. A vida é o crescimento do espírito, que pode ser feito de várias formas. Pode ser através da família, casar, ter filhos. Pode ser um professor, e ser um médico, ser uma pessoa que varra as ruas, também é muito necessário, porque ajuda muito a que a gente não tenha tantas epidemias. Olhem para a altura do Covid e vão perceber o quanto era importante a limpeza nos locais, não é? Então, aí a gente já vê a importância de um varredor de rua, como é que vocês chamam aí? Gari, né? É gari, a expressão correta. Então nós temos que perceber isto, perceber o quê? Que cada um de nós tem a sua missão, todos nós temos um propósito, e o nosso propósito de vida é amarmos da forma que nos for possível. Como é que a gente pode amar? Pode amar de várias maneiras, casando ou não. E não devemos impor aos outros esse padrão, porque às vezes as pessoas não se querem casar, porque não é essa a situação que eles programaram na sua vida, foi outro tipo de trabalho, amar mais num sentido mais lato, mais pessoas, e não só
ali aquele núcleo, e nós estamos muitas vezes a criar nessas pessoas dores muito profundas. Eu não posso esquecer que a minha prima, que tem a minha idade, nós temos 9 meses de diferença, e ela foi mãe muito cedo, ela foi mãe na adolescência, o que para mim foi um choque, porque ela foi mãe quase. Nós temos 9 meses de diferença, para mim foi um choque ela ser mãe na idade que ela foi. E para ela é um choque que eu tenha a idade que eu tenho hoje e não tenha filhos, e não me tenha casado. E eu não estou infeliz por isso, mas as pessoas acham que eu estou infeliz ou devo ser infeliz por isso. E a gente tem que compreender o quê? Todos nós podemos ser felizes dentro daquilo que é a possibilidade da Terra. Não que eu não queira me casar. Não aconteceu. Mas não necessariamente isso é mau. E temos um exemplo do Divaldo e do Chico, que é exatamente, na tarefa deles, eles não estava programado o casamento. E eles tiveram que aceitar isso. Eles tiveram conversas sobre isso um com o outro. O Chico já era mais velho e o Divaldo foi pedir conselhos ao Chico. Então nós precisamos, muitas vezes, compreender que nós criamos situações aos outros que poderiam ser minimizadas e que pode levar à depressão os outros se a gente os ajudasse dentro das possibilidades que eles têm. E não estarmos sempre a perguntar quando é que vais ter filho, quando é que vais casar. Isso também penaliza as pessoas que queriam e não podem, porque isso pode ser também uma expiação, o não poderem. Então nós precisamos de compreender que não é esse o caminho. O caminho é fazermos o bem onde quer que estejamos colocados, como pais, como mães, como maridos, como mulheres, ou então como irmãos, que somos uns dos outros, mesmo sendo solteira, eu não deixo de amar os outros. Cada um tem a sua tarefa. Eu encontrei um propósito de vida dentro da doutrina espírita, a possibilidade de eu partilhar com os outros o que eu vou estudando para me melhorar. É um propósito de vida. Mas há tantos outros propósitos de vida que a gente pode fazer. Então, pensem, qual é o vosso propósito de vida? O vosso propósito de vida tem que ser o crescimento vosso espiritual. Ganhar o quê? A compreensão, a compaixão, a empatia, a tolerância, a paciência, e para isso nós precisamos estar uns com os outros em sociedade. Então precisamos de amar para além da família física, consanguínea. Precisamos de amar a família espiritual, que é toda a humanidade. E aí entra aquilo que a Eurídice falou, de nós conseguirmos compreender onde estamos e para onde queremos ir. E isso só é possível se a gente compreender qual é o nosso propósito. O nosso propósito é um dia tornarmos espíritos puros. Ou seja, o nosso propósito é um dia sermos Jesus. Por isso é que ele é o nosso modelo e guia, certo? Porque ele já é um espírito puro. Agora, pergunta 957, antes de eu passar para a Eurídice. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências da antecipação da morte? Muito diversas são as consequências da antecipação da morte. Não há apenas determinadas, em todos os casos, correspondem sempre a causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Exatamente aquilo que a Eurídice falou no início. Temos uma novidade, chegam ao outro lado da vida e continuam a viver. Então o sofrimento vai ser pior porque ainda por cima desperdiçaram esta oportunidade, como ela disse há pouco. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Há atenuantes, gente. Então não é chapa 5. Há atenuantes. Tem que se perceber porque é que aquele espírito teve aquela situação, ok? Porque é que o levou àquele desespero, né? Há atenuantes. Deus não age como nós. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela do curso que interromperam. Um exemplo, o livro Memórias que eu não vou dizer, Memórias da Antecipação da Morte, de Ivone Amaral Pereira, que a gente não pode usar a palavra, mas procurem. Ivone Amaral Pereira, Memórias, e vão encontrar o livro. Tem lá o Camilo Castelo Branco, que se suicidou, escritor português, que todos nós conhecemos, inclusive vocês aí no Brasil, que eu sei que vocês apreciam. Ele ficou cego na existência em que foi escritor. E automaticamente, ao ficar cego, não conseguiu suportar a cegueira e depois ter-me à sua própria vida. Só que ele descobriu-se no plano espiritual, vivíssimo da Silva, relembrando-se da situação que tinha acontecido. Após alguma situação de estar na zona umbralina de grande sofrimento, ele foi recolhido e foi levado, foi dos últimos a ser recolhido. Foi levado daquele grupo, foi levado portanto, para o Hospital que a Maria de Nazaré gera, nossa querida Mãe Santíssima, e foi lá cuidado, e depois foi programada uma reencarnação nova
em que ele iria passar pelas mesmas dificuldades que ele tinha na vida anterior. Ou seja, ele, a determinada altura, iria ficar cego novamente e ver se ele conseguia vencer a sua tendência a querer pôr termo à sua própria vida. A própria Ivone Amaral Pereira foi, em várias existências, alguém que fez esse ato, antecipou a sua própria morte. Até que ela se tornou Ivone Amaral Pereira. E se nós formos ler a vida dela, Recordações da Mediunidade de Ivone Amaral Pereira, leiam esse livro, vocês vão compreender o quanto ela teve que vivenciar, né, para conseguir comatar pelo bem as dificuldades que ela trazia de outras vidas. Não foi uma existência, foram várias até ela chegar a Ivone Amaral Pereira e conseguir finalmente não ter o desejo de pôr termo à sua própria vida, existência física. Relembrando sempre que estes livros são muito importantes que a gente leia para que a gente compreenda onde nos vamos colocar. Mas também não precisamos ler estes livros, basta ler um livro chamado Céu e Inferno, e lá tem um capítulo que fala sobre a antecipação da morte, com o título que a gente não usou aqui, em que vão ver como é que é o estado de cada pessoa que se identifica lá como tendo feito esse ato, como é que elas estão do outro lado da vida, e vamos compreender que não vale a pena, gente. Não vale mesmo a pena, queremos sofrer mais. Se nos parece que isto aqui é um sofrimento que temos agora, o que vamos encontrar depois de anteciparmos a nossa vida, a nossa morte, podem ter a certeza que é muito mais doloroso. Então, que nós possamos... Fala alguém que fez esta tentativa de ato nesta vida. Fala alguém que tem essa experiência e está-vos a dizer, por favor, não façam isso, procurem ajuda e façam o melhor ao vosso alcance no sentido de encontrar o vosso propósito de vida. Há tanta gente que encontrou o seu propósito de vida viajando, indo à Índia, a outros locais. Como a Maria disse, não precisamos ser todos da mesma ideologia religiosa ou mesma filosofia de vida. A filosofia de vida que temos que ter todos, sem exceção, e essa é a única, é a do amor. E isso pode ser em qualquer sítio que estejamos e de acordo com as nossas possibilidades. Não queiramos colocar nos nossos ombros algo superior às nossas forças. Se as dificuldades existem, é porque a gente tem capacidade de as vencer. Porque nada nos é colocado no caminho que nós não tenhamos capacidade para dar a volta e fazer um novo amanhã, como fala o nosso querido Chico. E lembrando, aquela frase do tudo passa, foi exatamente a frase que Maria de Nazaré enviou através do emissário para o próprio Chico, que ele colocou na sua mesa de cabeceira para ver que tudo passa. E passa mesmo. E quando nós olhamos para trás, quando eu olho para a Sónia de 15 anos que cometeu esse ato, eu digo, querida Sónia, eu cheguei aqui, eu consegui, nós vencemos juntas. E somos mais fortes, né? Muito bem, olha, a gente já passou os nossos 40 minutos aqui, mas acho que o tema era relevante, muito importante, porque a gente vê, inclusive, isso acontecendo com muitos jovens, por isso que eu dei o conselho para os pais, né, como olhar, procurar ajuda, sempre procurar ajuda, observa o que seu filho assiste, observar sempre, né, e pessoas também, idosos também, que querem fazer isso. Então é bom a gente tomar esse cuidado sempre e usar sempre a palavra, né, a frase, a vida é o nosso maior bem precioso, não vamos jogar ele fora, né. Então, Soninha, que bom estar com você hoje de novo, tá bom? E com vocês também, do outro lado, nos assistindo, fazendo parte dessa nossa egrégora de pessoas que tentam fazer o bem, não quer dizer que a gente faz tudo não, tá? A gente está tentando também, né, Soninha? Mas quando a gente tenta junto é muito mais fácil, né? E saudade de você já, minha amiga, que está em Portugal, neste frio, e eu aqui. Fisicamente falando, quando a gente se cruza quase todas as semanas, fisicamente falando, mas são dois vizinhos que eu tenho logo estarei de volta. Aproveitados por ti aí, a saudade a gente depois mata enquanto tu regressares. Aproveita a família, aproveita o país maravilhoso que é o teu, com esse sol maravilhoso, estás quase a chegar ao verão e não sei que ainda é primavera aí. Aproveita a família e principalmente, minha querida amiga, é muito bom retornar à nossa terra. A gente não está agarrada pegadas a terras, mas é a nossa essência e é bom regressar aonde nós nascemos. Eu falo por mim mesma. Dá mais energia, dá mais energia. Quando eu regresso à minha terra dentro de Portugal, que é Lamego, eu sinto uma energia completamente diferente, porque é a nossa casa, não é? Exato. E logo estarei aí, mas aqui com vocês a gente vai continuar toda semana,
tá bom? Porque esse é o propósito. Para que eu não fique só alimentando a minha dor, né? Que a gente fala que a dor é obrigatório, mas o sofrimento é uma escolha, né? Eu não quero sofrer, não. Então eu fico aqui junto com vocês, só falando de coisa boa, né? E E agora aí, vamos Sônia, dá os fazer. recados aí para as coisas boas que nos esperam. Exatamente. Hoje vamos dar um recadinho aqui do próximo programa de sábado, que vamos ter connosco a nossa querida Kátia, que faz um programa também fantástico que já vamos anunciar daqui a pouco. Vamos estar a falar sobre o livro Paulo e Estevão. Estamos exatamente nos Labores Apostólicos, capítulo 3. Vamos para a 20ª leitura, peço desculpa. E vai ser às 16 horas Brasil, 19 horas Portugal. A seguir, temos as nossas meninas maravilhosas na terça-feira, que vão estar a falar connosco das epístolas. Estamos quase a terminar a segunda carta aos Coríntios e está a ser dada para a nossa querida Sandra, mas o programa é com a Kátia, com a Sandra e com a Heloísa. E nós estamos lá, como diz a nossa querida Heloísa, assistindo de camarote e apoiando naquilo que elas precisam tecnologicamente falando. Depois temos aqui, não é isto, para terminar, eu não tenho aqui os cartazes, mas eu vou dizer. Quinta-feira há o programa Livro dos Espíritos, delas também, em que participa a Kátia e a Sandra, com a Sonja, que a Sonja já fez parte do programa das epístolas. Assistam, vale a pena. É às 7h30, Brasil, 22h30 agora, porque temos com 3 horas de diferença, Portugal. Vale a pena. Elas estão a estudar o Livro dos Espíritos do início ao fim, estão ali naquela fase da primeira parte, portanto estão a falar sobre Deus, sobre a criação, neste momento é sobre a criação que elas estão a falar. Também temos o Régis e o Luís Alberto, que estão a fazer um programa sobre a Revista Espírita à sexta-feira, é às 8 horas de sexta-feira e às 23 horas, nada mais, nada menos, aqui em Portugal, está bem? Se não puderem assistir, porque é muito tarde, por exemplo, a Portugal, 23 horas ou 22h30, está gravado. Podem assistir em qualquer altura. Simples assim. Somente irem lá e assistirem. Reverem, pausarem se quiserem, estudarem com mais calma. Às vezes os programas demoram um pouquinho mais de tempo, mas nós podemos ouvirem mais do que uma vez. O que interessa é a gente ir aprendendo. Há muitos programas maravilhosos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a quem nós agradecemos a oportunidade, ao nosso querido Tavares, porque sem ele não estaríamos aqui. E há tantos programas que nos podem ajudar a compreender a nossa vida, o nosso propósito de vida, a compreender de onde viemos, para onde vamos, o que estamos aqui a fazer, para que a gente possa encontrar coragem e fé no sentido de valorizarmos a nossa vida e agradecermos por estarmos aqui. Como a Eurídice falou, há muita gente que quer vir e ainda não teve essa oportunidade. Nós tivemos, então que a aproveitemos. Querida Eurídice, vamos fazer a prece final? Sim, bota aquela imagem, outra imagem linda que você achar por aí, vamos nela. É também feita pela IA, Inteligência Artificial, e foi a nossa querida Eurídice que pediu. Muito bem. Então, neste momento, Senhor Davi, agradecemos pelos ensinamentos que pudemos partilhar e pelas inspirações que tocaram o nosso coração, que as lições refletidas hoje encontrem terreno fértil em cada um de nós, transformando-se em ações de bondade, compreensão e renovação interior. Que o Mestre Jesus continue amparando a nossa jornada, ajudando-nos a perceber a grandeza da existência e o valor de cada oportunidade de aprender e servir. E encerrando esse encontro, pedimos que a tua paz permaneça conosco, em cada um dos lares que aqui estiveram conosco e que estarão no futuro durante as gravações, guiando-nos, Mestre Jesus, com sua serenidade e sempre até o nosso próximo momento de estudo e oração. Fica conosco hoje e sempre e que possamos nós também ficar contigo. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.